Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques desta terça-feira. Produtores lotam auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para discutir impactos da cobrança do FETAB do milho no setor. Deputados gaúchos vão se reunir hoje com a ministra da Agricultura para discutir dívidas do arroz. E Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica leve melhora nas condições das lavouras de soja e milho do país. PIB do agro registra alta em abril, com melhora de resultados na pecuária. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Em Mato Grosso, centenas de produtores se reuniram hoje em Cuiabá para discutir os impactos da cobrança do FETAB na cadeia do milho. O FETAB, que é um Fundo Estadual de Transporte e Habitação, foi criado há quase 20 anos e não incidia sobre a venda do cereal até este ano, quando o governo incluiu o grão na lista dos produtos tributados. Nós vamos ao vivo até Cuiabá, Mato Grosso, nos estúdios do Canal Rural, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais informações. Boa tarde, Luiz Patroni. A Assembleia Legislativa está tomada pelos produtores que estão atentos a essa discussão que impacta em cheio a vida de quem atua no setor de milho por aí, não é? Exatamente, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Você disse bem, viu? E é importante ter o simbolismo que isso carrega, né? Ou seja, a gente está em plena colheita do milho aqui em Mato Grosso, em pleno vapor da colheita do milho, né? É uma correria no campo e vários produtores, cerca de 300, mais de 300 produtores saíram das suas fazendas em suas cidades e vieram até Cuiabá para participar dessa audiência pública, o que mostra como é grande a insatisfação do setor produtivo com a cobrança do FETAB sobre o milho, que, como você bem disse, começou a valer a partir deste ano. A gente tem algumas imagens, inclusive, feitas pelo Pedro Silvestre, nosso repórter que acompanha a audiência, que mostra como o auditório ficou cheio de produtores. Bom, por que essa audiência? Essa audiência é um reflexo daquela ação que os produtores fizeram, aquela mobilização em maio, né, há pouco mais de 2 meses, aqui em Cuiabá, onde cerca de 1.500 produtores estiveram aqui em Cuiabá, justamente cobrando o governo de medidas como investimento de recursos em infraestrutura e também, é claro, o fim da cobrança do FETAB sobre o milho. Para a gente ter uma ideia de quanto pesa isso para o produtor, o FETAB do milho ele custa aí equivalente aproximadamente a 50, 51 centavos por saca. Ele é cobrado, Kellen, sobre a venda daquele milho que não fica aqui em Mato Grosso, que vai para outros estados e, consequentemente, também para outros países, o que, segundo estudos do IMEA, aí, representa cerca de 75 a 77% da produção total de Mato Grosso, ou seja, todo esse volume é tributado. Pelas contas do IMEA, o Daniel Latorraca, que é superintendente do IMEA, foi um dos que apresentou há pouco números, né, nessa audiência. Só esse ano, cerca de 230 milhões de reais vão ser arrecadados pelo governo do estado só com a cobrança do FETAB sobre o milho. E isso, claro, impacta demais o bolso do produtor. E a grande reclamação dos produtores, né, a destinação desses recursos. A gente lembra que o FETAB foi criado no ano 2000, com o intuito de destinar exclusivamente os recursos para obras de infraestrutura e logística, e também, é claro, construção de casas, né, por isso a habitação, mas ao longo dessas quase 2 décadas aí, houve muitos desvios de finalidades do uso desse dinheiro, né? Ele chegou a custear, por exemplo, contas do governo passado, né, em gestões anteriores, e também obras da Copa do Mundo aqui em Cuiabá, o que, é claro, revoltou muitos produtores. Esse ano o fundo passou por uma reformulação no início do ano, passou a cobrar mais sobre outros segmentos, como o da soja, do algodão, por exemplo, que tiveram as contribuições aí ampliadas, assim como o da carne, e passou a incidência também sobre o milho. E o que mudou também, que deixou muita gente revoltado, Keren? Justamente a finalidade do dinheiro, né? O dinheiro agora, só 30% vão para obras de infraestrutura e logística, o restante o governo pode utilizar em outros fins. Vamos ouvir então o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, que falou um pouquinho sobre o impacto do FETAB no bolso dos produtores. O Pedro Silvestre conversou com ele. Olha só. A gente está discutindo aqui o FETAB do milho, mas na verdade a gente sabe que esse produtor é um produtor que faz soja de primeira safra, depois faz o milho. Então toda essa discussão que vem desde janeiro desse ano, né, que é a elevação do FETAB da soja, a nova contribuição do FETAB do milho, impactou diretamente esse produtor, né, que já paga os impostos na hora de comprar os insumos, de comprar máquinas, de pagar energia, de fazer o diesel, e também agora teve essa contribuição extra aqui dentro do estado, que é esse FETAB do milho, que
ao que parece para a população em geral, ou mesmo para o governo, 50 centavos na saca é pouco, mas quando você vai juntando e agregando tudo que aqui o produtor, por exemplo, típico aqui paga no estado, são mais de R$400 por hectare que hoje esse produtor está pagando de FETAB, de Fundo Rural, de ICMS e outras contribuições como ITR. Então, R$405 por hectare é um valor muito expressivo, que seria praticamente o terceiro maior item do custo de produção de soja, por exemplo, desse produtor típico aqui do estado. Então a ideia hoje aqui que o IMEA vem trazer é como essa produção evoluiu, como os produtores e aqui dentro do estado, qual é o perfil desses produtores, que são geralmente pequenos e médios, e como essas margens elas estão se apertando com essa elevação de custo que já vem do mercado e com essas novas contribuições que foram criadas desse primeiro semestre de 2019. É um impacto bastante significativo. Se eu fizer pela receita, ele não vai ficar um número muito grande. Agora, se eu fizer sobre o que sobra para o produtor, aí isso pode superar até 33% da margem daquele produtor que, por exemplo, está plantando 500 hectares de soja e 200 hectares de milho. Exatamente, né? 33% do que seria a rentabilidade, por isso é o valor que corta. O Pedro também conversou com o Fernando Cadori, vice-presidente da ProSoja, que também deu o recado dele, olha só. Hoje a gente tem no meio de todo esse turbilhão, vem mais um PL que nem deveria ter saído do Executivo, tributação de energia solar, tributação de uma série de coisas, da carne bovina, do etanol de milho. Ora, nós produzimos 30 milhões de toneladas de milho no estado do Mato Grosso, consumimos 8 e vem tributar uma cultura que precisa ir para o porto, a 2.000 quilômetros do porto, sem estrada, sem nada. Nós não precisamos de imposto e nem queremos subsídio. Nós precisamos de infraestrutura, precisamos de energia, precisamos de estrutura para ter sequência no campo. Depois que tudo isso estiver constituído, aí sim, converse com o setor, se tiver possibilidade, o setor nunca se negou a ajudar. Nós moramos aqui, somos matogrossenses e ajudamos a construir e queremos ter um estado bom para os nossos filhos e nossos netos viver. Mas da forma que está sendo levado, não tem como. Bom, Kelly, essa audiência foi convocada pelo deputado Ulisses Moraes, que comprou aí a causa dos produtores. Ele disse há pouco que pretende apresentar um projeto de lei na casa, na Assembleia, pedindo a extinção, a revogação do FETAB sobre o milho. Kellen. Muito bom, patrão. E a gente vai voltar com você ainda hoje para falar também sobre a revisão dos incentivos fiscais. É outro tema em ampla discussão aí em Mato Grosso. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta com você já já. Agora eu gostaria de pedir para o pessoal colocar mais uma vez as imagens do auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso lotado. Eu faço questão de frisar a participação dos produtores. São centenas de produtores rurais engajados numa discussão altamente relevante para a sustentabilidade econômica da atividade em Mato Grosso, ou seja, 300 produtores rurais. É realmente algo que a gente merece destacar aqui na abertura da edição de Mercado e Companhia, o engajamento dessa categoria buscando melhorar os resultados, porque do jeito que está, começa a ficar cada vez mais difícil. Tema que eu vou continuar abordando agora com o comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Kellen, e boa tarde a todos. Que você tem a nos dizer sobre essa situação que está sendo discutida lá em Mato Grosso, seja a cobrança do FETAB, que é a destinação de uma taxa para um fundo estadual, seja a intenção do governo do estado de revisar as políticas de incentivos fiscais. Bom, Kelly, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu estou muito preocupado com essa realidade do Brasil. Eu estou muito preocupado. O estado do Mato Grosso está quebrado. Nenhum ajuste foi feito por parte do governo, a não ser tributar. As contratações continuam, os custos continuam e o produtor está tendo que pagar essa conta. Quem conhece o estado do Mato Grosso sabe que tem lugares, tem cidades no Mato Grosso que pagam o FETAB, governador, desde o ano 2000. E não tem estrada, governador. Vai lá para o lado de Gaúcha do Norte, aquelas cidades que circundam essa cidade, não tem estrada. A estrada é esburacada. E o senhor tem a cara de pau. O senhor prometeu na campanha que não tributaria o milho, que o senhor faria um ajuste nas outras lavouras, nas outras culturas, mas não o milho. Agora vem com essa tributação. Sabe o que vai acontecer? O senhor vai acabar com o Mato Grosso.
Quando a gente analisa os custos no Mato Grosso, a gente percebe que a margem do produtor acabou. O milho é uma cultura que o produtor usava a terra ali, era uma coisa para fazer palhada e tal. Agora, o que está acontecendo? Está sendo tributado, daqui a pouco você vai tributar a braquiária também. Tal é a ganância. Você vai em Cuiabá, os prontos-socorros, tudo abandonado, as pessoas morrendo. Eu sei que o senhor está preocupado com a Baixada Cuiabana, que é o que dá voto. Porque o produtor rural, apesar de ser responsável por 60% do PIB do Mato Grosso, esse está sendo levado de barriga, está sendo enganado pelas mentiras. Isso não pode continuar. Não pode continuar. Kelly, e a outra preocupação que eu tenho é com a agropecuária no Brasil. Me desculpe os representantes, os parlamentares do agronegócio. O Brasil quebrou. O arroz quebrado. O café, numa situação que estão implorando já a renegociação de dívida. O trigo, o leite. Sabe o que vai acontecer, Paulo Guedes? A sua política liberal, ela é importante em alguns setores. Setor de tecnologia, mas na agropecuária, a Europa paga, gasta 110 bilhões de dólares por ano para subsidiar os produtos agrícolas. A China, 260. Os Estados Unidos, 90. O Brasil não tem, quer dizer, 10 em juros, que não adianta nada porque os custos subiram demais. Sabe o que vai acontecer? Daqui a uns anos, nós estamos importando alimentos. O senhor concorda com isso? E não adianta essa história, nós vamos negociar a dívida, que nem agora. A ministra vai negociar a dívida do arroz, ótimo. O produtor rural precisa de preço. Garantia de preço. É isso que o produtor rural precisa. E qual é a política que está prevista no ajuste fiscal do Brasil, da nova política fiscal, que vai garantir renda para o produtor? Vão acabar com o produtor. O Mato Grosso, se tiver aí a tirada do convênio 100 e alguma coisa do ICMS, não dá mais para produzir nada, vai ter que parar tudo. Agora, qual é a consciência? E isso está irradiando por todo o Brasil. E as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Agora, nós estamos avisando que essa situação... Agora, o produtor faz muito bem. Tinha que colocar 1000 produtores lá na Assembleia. Tem que começar a reagir democraticamente. Não dá mais para ficar aguentando. Não dá mais para vocês ficarem no vape-vape para lá para cá, questionando uma coisa ou outra. Tem que estar presente, tem que questionar, porque senão nós vamos destruir o que nós temos de melhor, que é a agropecuária, com a ganância dos políticos que não estão preocupados com isso porque eles não rendem votos. Então, portanto, reajam mesmo, façam manifestação, briguem pelo direito que é de vocês. Vocês aí no Mato Grosso, o pai de vocês, o avô de vocês foram para aí, desbravaram esse estado, sofreram. Agora vocês não podem entregar essa rapadura de qualquer jeito. Então, portanto, reajam. Não deixe que tomem conta da produção que vocês têm hoje, que foi conseguida com muita luta. Desculpa, Kelly, mas eu não suporto ouvir mais essas coisas que acontecem no Brasil. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.